Fala, meus jovens, tudo bem? Hugo Pessoa, fundador do Conarte. Hoje a gente vai trazer uma ideia para vocês a respeito de mãos e pés. Eu recebi um pedido, na verdade, isso particular, para ver se tinha algumas formas simplificadas de estar fazendo essa representação para o desenho e, quiçá, ajudando vocês também, que trabalham com modelagem 3D, como enxergar algumas coisas relativas à proporção e também de volume, que pode ser bastante útil para quem tem dificuldade em mãos e pés, né? E realmente a premissa continua praticar bastante. No uso de referências para elementos isolados, eu sugiro que você tenha bastante referência, né? Tem um vídeo da gente aqui que a gente produziu falando sobre o uso de referências, como usar referências para arte. E lá tem uma coisa que a gente tem a ideia de reduzir a quantidade de referências quando você tem a ideia geral do que você quer fazer, tá? Para não se perder e pegar milhares de referências e encher a caixa e eu ficar procurando bastante coisa, se perder na ideia e não produzir, enquanto outras pessoas pegam menos referências e terminam produzindo mais. Mas nesse caso, quando a gente vai trabalhar com estudo direcionado de uma parte do corpo ou de uma peça mecânica, seja lá o que for, você tem que ter várias vistas, você tem que ter... Quando é uma coisa isolada, assim, é interessante, quando é um estudo, você ter essa parte mais aprofundada. Então, o pé tem a camada da pele, tem a camada externa, tem os tendões, tem a musculatura, tem o osso. É interessante você aprofundar, é interessante você saber por que que o pé dobra mais para um lado do que para o outro, por que que o pulso, a gente torce ele mais para um lado do que para o outro, né? A gente consegue fazer mais isso aqui do que para cá, né? Para cá a gente quase não faz. Então, entender isso funciona muito bem para animação, né? Para você fazer uma coisa fluida e mais realista, mesmo que seja cartunesca, ser mais realista. E então essas coisas você consegue fundamentando, indo atrás de base para te dar sustentação. Então, tem uma forma que você pode simplificar essa representação de pés e mãos no desenho? Tem, através de formas básicas. Mas a base, o fundamento, não é interessante que você simplifique. É interessante realmente que você aprofunde, é interessante que você saiba, né, das proporções, saiba dicas de posicionamento, saiba como o pé se comporta de um jeito ou de outro, ou a mão de um jeito ou de outro. Tem mãos que você pode pegar e pela expressão dela você consegue construir todo um personagem baseado na expressão que a mão está fazendo. Então tem toda uma expressão que a mão faz, que de repente se você está assim, você pode... alguém soltando um tipo de poder, ou com raiva, ou pedindo alguma coisa. Então você tem toda essa referência baseada até num gestual da mão, né? Acho que tem um livro que fala sobre isso, eu não sei se é um trecho do livro, não lembro agora, que é Mãos que Expressam. Então quando você tem já uma mão representando, fazendo uma atuação, você já consegue identificar mais ou menos o que a pessoa está pedindo, o que a pessoa... o que é que o personagem está fazendo na cena, tá? Mas vamos lá. De forma simplificada, a gente tem essa divisão do pé aqui em 3 porções, tá? Em 3 porções. A parte frontal, né? Os pés aqui. Essa forma trapezoide, muita gente chama em inglês de wedge, que é a cunha, né? Não sei se você já viu isso. As pessoas às vezes botam atrás de porta. Ou até atrás de roda de carro, coloca um negócio assim que é para o carro não andar para trás, ou a porta não abrir, então chama de cunha, né? Esse negócio, essa rampa mesmo assim, com esse final um pouco mais pontudo. E aqui na parte traseira do pé, no calcanhar, a gente tem meio que um cilindro achatado nas laterais aqui, né? Um meio cilindro entrecortado, como se fosse isso aqui, ó. Tá? Realmente um meio cilindro, só que ele não é ovalado aqui. Aqui ele é meio que achatado, meio que planificado. Aqui é só a gente começar a representar o pé, entender as formas básicas e representar. Não tem muito mistério, galera. Quando você trabalha com a forma básica, não tem muito mistério, não tem o que fazer. É só realmente ligar os pontos. Se a vista está lateral, você sai um pouco da planificação tridimensionalizada da coisa e começa a enxergar de forma mais planificada mesmo,
sabendo que quando você está na vista lateral, essa parte que você está vendo aqui, ela não é a parte mais próxima de você. Ela é a parte mais distante, porque o pé é tridimensional. Ele tem um volume. Então, essa parte que você está vendo aqui é a parte de trás, não de trás, é a parte mais distante do pé. Ele tem aqui, né? Ou seja, se você tivesse uma incidência de luz aqui, provavelmente a luz ia estar iluminando essa área aqui e fazendo sombra nessa parte daqui. Dá para entender isso? Está sendo claro? Mais para frente a gente vê essa parte de volume também, tá? Então aqui, ó, seria realmente você começar a planificação. E você dividindo os planos aqui, tá vendo? Em 3, fica bem mais fácil de você enxergar as coisas e de começar a dividir, tá? Aqui a tíbia, lembrando que a tíbia, eu falo isso aqui depois, deixa quieto. Bom, e aqui, ó, tudo simplificando formas, tá vendo? Um meio cilindro, ele achatado aqui, ó. Olha como fica mais tranquilo isso. Bem mais tranquilo da gente trabalhar. Então, essa é uma forma simplificada de você começar a enxergar. Mas como é que você chega nela? Com referências, com foto. Você vai pegar foto e vai... De repente você não usa nem a cunha, você não usa nem essa parte, dessa forma mais trapezoide. Você usa só o triângulo, né? Você usa um quadrado, você usa um cubo. Você faz do seu jeito. Mas é interessante que você comece a identificar como que a sua observação está funcionando. Se a sua observação funciona, por exemplo, com triângulos e círculos, que seja, você começa a fazer dessa forma. Triângulos, círculos, tá? Começa a desenhar, começa a representar. Não tem muito mistério. Aqui seria a fíbula, a parte externa aqui do pé. Aqui o peito do pé, ó. Aqui já seria o dedo mínimo. Ficou grande esse dedo mínimo. Aqui o dedo mínimo. Então, tudo isso com referência, você consegue trabalhar de forma bem tranquila. Saber que essa parte externa do pé, ela é mais planar, né? Ela é a parte onde o pé realmente toca totalmente o chão, porque ele tem meio que essa curvatura aqui, né? Você vista de dentro. Tem pés que tem mais, tem pés que tem menos. Só que aqui atrás você termina vendo a parte de trás do pé, né? Que é justamente essa parte aqui. Então, é você realmente praticar. Para você simplificar para você, você precisa praticar, né? Entender essa forma triangular aqui, ó, como uma sugestão da forma, mas o pé não vai subir como um triângulo aqui, senão ele fica muito fino. Mas você vai dividir a área dos dedos aqui, por exemplo, em 4 partes mais ou menos iguais, né? Sem grilar muito, porque o pé tem tanta variação, cara. Esse dedo aqui mesmo, normalmente ele é um dedo maior. Ele é maior que o dedão. Mas muitas vezes tem muitos pés que ele não é maior. Então, a proporção humana, é como eu falei já em outro vídeo aqui, serve como referência para a gente fazer a representação artística de forma aceitável para quem está conferindo a arte, para quem está assistindo e consumindo o teu conteúdo, o teu produto, tá? A tua obra. Mas não necessariamente é uma coisa que você tem que seguir à risca tudo. Se for aquele artista clássico, renascentista, nem assim, né, velho? Nem assim. Às vezes eles fazem umas deformações justamente para estar trazendo o olhar que eles têm a respeito de alguma coisa. Aqui os tendões. E aqui você tem a tíbia, né? E aqui você tem a fíbula. Normalmente funciona dessa forma, tá? Nesse ângulo aqui. A tíbia mais alta e a fíbula mais baixa um pouco. Não é nem tão baixo assim, nem tão alto aqui. Não é tão diferente. Mas tem essa angulação, tem essa diferença, tá? E aqui seria um cilindro para partir para a perna, tá? Simplificação das formas, galera. Vai simplificar a forma de você observar, vai simplificar a forma de você pensar. Aqui, eu já tinha feito aqui, ó. E aqui é onde a gente começa a trabalhar um pouquinho com os volumes, ó. Entender que essa parte externa aqui
do pé é a parte lá de trás, que o pé tem esse volume aqui, tá? Que o pé tem essa forma assim, mais assim. E essa parte aqui é achatadinha, né? Ele tem essa caída. Então, esse volume aqui é a parte que no 3D é interessante você representar, é interessante você entender, né? Que o pé sobe aqui, depois ele dá essa caída, tá? Não vai fazer uma coisa assim, o pé não é assim. Talvez no cartoon funcione, mas até no cartoon é interessante você dar a quebrada, é interessante você dar essa caída um pouco na parte externa do pé, né? A parte externa realmente é a parte externa da perna aqui, tá? O lado oposto ao dedão. Deixa eu apagar essa parte aqui. E aqui eu quero mostrar um pouquinho a vocês agora proporções, né? Como a gente pode utilizar isso aqui para fazer a modelagem. No desenho também, lógico, funciona, mas também ajuda bastante na modelagem. Você entender que o tamanho do nosso antebraço é o tamanho do nosso pé, calcanhar, a ponta do dedão, tá? Então, pegou lá o 3Dzão, meteu a proporção aqui, vai ser o tamanho do teu antebraço. Se quiser deformar isso, fazer uma criatura, sabe que vai deformar essa área aí, tá? Então, se você quer fazer um cara com um bração bem longo, de repente você vai esticar o pé dele, para ter essa equiparação na proporção. Mas faz o teste, de repente funciona ao contrário. Você encurtar, aumentar o pé, vice-versa, enfim. Faz o teste, não fica preso às convenções artísticas, porque a gente está aí também para quebrar alguns paradigmas. Proporção na face, você vai ter o seguinte: o tamanho do rosto, tá? Aqui a gente já entrando um pouquinho da mão. O tamanho do rosto normalmente é isso aqui, ó. Daqui até a ponta do dedo médio. É o começo do cabelo. Porque eu tô ficando meio careca, né, galera? Foi mal aí. Acho que meu cabelo era aqui antigamente. Enfim. Outra coisa que a gente tem aqui de proporção, ó. A largura entre os dedos, né? Ele assim, tá? No desenho tá assim, né? Essa largura aqui, normalmente é o tamanho da sua testa. Na fronte aqui, ó. Da sobrancelha para cá, é o tamanho da sua testa. E é o tamanho do nariz até o queixo. Sacou? Aqui, ó. Do nariz até o queixo, da testa até o início do cabelo. Ajuda, isso ajuda bastante para você entender se tua mão tá ficando muito grande ou muito pequena em relação ao teu personagem, tá? Outras sacadas aqui que você pode ter no pé ainda é aqui, ó. O pé tem esse formato, tá? Sendo aqui a ponta do dedão, e essa ponta do dedão, se você traçar uma linha aqui no meio, que é essa linha aqui, ó, normalmente ela sobe em direção ao começo da perna. Então, aqui, ó, novamente, tá vendo? Fica uma parte externa aqui, a tíbia ainda passa um pouquinho para fora, e essa parte do dedão, da estrutura óssea aqui, e o dedão em si também, passa um pouquinho. Mas é uma boa base para você saber se a sua perna não está muito para dentro, de repente muito fina ou muito para fora, enfim. É uma coisa interessante para você ter como base. Esses tendões aqui são os tendões que normalmente são aparentes se você tiver sob estresse, se a musculatura, se o pé tiver, se for um pé magro também, e tiver sobre a superfície de contato, ele estiver fazendo peso, ele estiver fazendo aquela dobra aqui do pé, você pode estar sugerindo que vai ter essa representação. Ou você quer fazer um personagem que, tipo, um aborígene, ou um cara que corre bastante, anda muito descalço, tem o pé bem desenvolvido, bem cheio de veias e tal, você pode ressaltar um pouquinho os tendões e aparecer. Entender também essa ligação aqui que o pé tem, essa ligação não, desculpa, desconcentrei. Essa ideia de que quando você amassa o pé, os dedos fazem assim, tá? Ele não fica reto. O dedo do pé, ele achata mesmo assim, menos o dedão. O dedão, ele não tem essa propriedade de tipo de ficar para lá ou para cá. Normalmente ele está reto. Os dedos que vão variar são os outros, tá?
é o dedo que a gente dobra, que a gente abre mais assim. Nos pés, tem gente que tem até um controle absurdo com os pés, né? De tanto trabalhar a musculatura, os tendões e tal, consegue ter um controle bem grande ali. Pessoas que sofreram deficiência, né? Que nasceram sem os braços, a gente vê o pessoal, a menina pegando o clipe do cabelo aqui, colocando, prendendo, pegando, lavando louça, enfim, fazendo tudo com os pés. Então aí são casos extras, mas se você está trabalhando com criação de personagem, com anatomia humana, saber que tudo isso pode ser desenvolvido, tá? Por isso que você não precisa chegar nessa conclusão óbvia assim e seguir isso tudo como uma regra absoluta. Não, tenta ver isso aí, tenta ver o que é que você pode explorar, tenta ver outras ligações e ver o que é que pode funcionar. Depende do que você está criando, tá? Quando a gente vai simplificar a forma para mãos, a gente começa a fazer aqui de repente um formato meio oval aqui, tá? Você passa uma linha aqui seguindo o pulso, outra linha você divide a forma que você criou na metade, e esse ponto aqui vai ser justamente a linha de divisão aqui do dedão, tá? Para o indicador. Não é o indicador aqui não, tá? O indicador vai vir aqui. Aí aqui você vai ter a divisão dos 4 dedos. 1, 2, 3, 4. Sabendo que o dedo mindinho ele começa um pouquinho abaixo. Você vê que ele começa aqui, ó. Aqui está o indicador. Se a gente passar uma reta aqui, ó, o dedo mindinho começa um pouquinho abaixo. Um dedo um pouquinho diferente, tá? Então você tem que ter essa representação um pouquinho mais para baixo aqui. Mas eles todos convergem para o mesmo ponto, dependendo da posição que tua mão tá. Dependendo. Mas normalmente, se ela tá assim, eles vão convergir. Vai ter uma tangente aqui que, se você prolongar, eles vão se tocar lá na frente. Então, por isso que eles fazem esse formato mais ou menos juntinhos aqui, certo? Aí, aqui, nessa outra situação, você traçou aqui, ó, esse arco, passa um pouquinho da linha do meio, dá esse volume aqui, ó, novamente. Quando você tem essa base, quando você tem esse fundamento aqui, você começa a trazer isso de forma mais natural para o teu desenho, para a tua modelagem. E você começa a ver isso de forma mais no olhar. E não matematicamente, não milimetricamente calculado. Mas quando você começa a trabalhar isso no fundamental, na base, você entende depois onde observar, o que observar. Então, aqui se aponta de onde começa o dedão, de onde começa o arco e termina aqui, e aqui ele vai dar essa diferença, que é a base do dedo mínimo, tá? Então, o dedão normalmente ele vai ficar aqui, ó. É só você olhar sua mão, né, galera? Eu tô mostrando bastante aqui. Normalmente ele fica um pouco acima da junta do indicador na parte interna. Na parte externa, ele dá a entender que ele passa mais aqui, ó, dessa parte do osso, tá? Esqueci o nome desse osso aqui agora. Ele passa um pouquinho aqui na parte externa da mão. Na parte interna, ele fica mais ou menos na divisão aqui da junta do dedo. Então, você traçar aqui essa linha, você dá a altura dele, e na parte interna, você sabe que aqui vai ser mais ou menos o começo do indicador, tá? Essa é a proporção. E para você entender o seguinte, qual vai ser o tamanho da minha mão, né? Se você fez a palma, deixa eu desenhar isso. Se você fez a palma aqui, essa é a palma da mão. Essa altura aqui, essa distância daqui para cá, para o começo da junta do dedo médio, vai ter que se repetir daqui para cá. É a proporção, tá? Aqui e aqui. Essa é a proporção. Então você sabe qual vai ser a altura do teu dedo médio. E os outros dedos seguem a mesma ideia aqui.
Sacou? Outra proporção simples de se usar e bastante útil quando você está fazendo modelagem ou quando você está fazendo o teu desenho. Então, nessa vista lateral, você tem a representação aqui, algumas ideias também de proporção só para você, novamente, ter a base, ter uma referência para utilizar. Você pode forçar um pouquinho, tem gente que tem o dedo mais longo. Isso aqui não precisa ser matematicamente comprovado, já falei. Mas você tem uma base, você divide o trapézio no meio aqui, você vai ter a distância mais ou menos aqui de onde vai estar batendo o dedo médio, tá? Outra forma de representação da mão pode ser através de cubos, tá? E a partir daí você começar a trabalhar o restante da mão. Dividir esse cubo aqui, ó. Estaria aqui, certo? O dedo mínimo, ele segue uma outra conjuntura. Ele pega um pouquinho do lado aqui, certo? Tem uma outra forma que a gente representa a mão, que é assim, ó. Tá? Aqui sendo a parte do dedão. Aqui você vê que o dedo mínimo ele começa saindo daqui um pouquinho, ó. Então, por isso que tem essa variação aqui, quando você trabalha com o cubo. Mas entender essa linha, essas quebradas de formas, juntar o antebraço. Aproveita quando você for trabalhar a mão, expande um pouquinho mais e vê a forma como o antebraço se comporta. Vê a forma como ele torce. Vê a forma como ele vai se encaixar, como é que ele é visto de frente. Enfim, tem tudo para você fazer em você, certo? Entender esse conjunto de formas também. Planificando, né, as formas, é interessante você fazer isso. É interessante você ver onde é que iria bater a luz, onde é que não iria. Interessante você ver isso, ó, de forma planificada, para facilitar, com formas simples. Trapézios, as cunhas, os cilindros para fazer os dedos. Tudo isso aqui, ó, vai ajudar na tua composição, vai ajudar nos teus valores depois, quando você for trabalhar com luz e sombra. Então, de repente, você faz primeiro o cubo em qualquer posição e depois define como é que vai ser tua mão, para onde é que vai sair os dedos. Ó, eu posso fazer para cá, posso fazer para cá, posso dizer que a mão está para cá, enfim. Com o cubo achatadinho assim, você consegue fazer em diversas posições, em diversas vistas. Realmente é só a questão de praticar. Se a gente for pensar na mão fechada, deixa eu aproximar um pouquinho aqui, né? Você vai ter que os dedos convergem para um centro quando você fecha a mão, tá? Eles convergem para um mesmo ponto. Não vai fazer a mão fechada, por exemplo, e colocar um dedo assim, ele fechando assim, reto, tá? Não condiz com a realidade da estrutura óssea, certo? Então você tem que fazer ele mais ou menos virado para cá. E quando você abre, você tem isso aqui. Sacou? Por isso que a mão é assim. Por isso que ela é como é. E o dedão aqui, né? Pra cá. Seguindo aqui ainda. Mão fechada, mão aberta. Você vê que ela converge aqui para um ponto? Ó? É justamente essa parte dos tendões aqui. Como a gente movimenta. Mesma coisa aqui. Como a gente movimenta. Fechou a mão, olha como ela vai fechando numa direção, né? Cada dedo vai numa direção diferente. Ó. Eu não consigo fechar a mão, não consigo nem fazer reta, os dedos olhando para baixo, todos assim, de forma perpendicular. Você vê que não é reta, ó. Uma linha aqui, outra linha para cá, são mais ou menos diagonais, convergindo para um mesmo centro, normalmente. Sacou? É isso, galera. Eu espero que tenha ajudado vocês. Só que, como eu falei, nada vai barrar a tua prática, nada vai barrar tuas referências
tuas ideias, tua própria observação das formas. Quando você estiver trabalhando com a foto, é de você procurar enxergar os espaços negativos. Procurar enxergar não só o contorno que a figura está fazendo, mas o contorno que a área externa está fazendo. Essa aqui, por exemplo, na imagem que você estiver trabalhando, tentar enxergar isso. Isso vai melhorar muito a tua observação. É um exercício que, se você fizer, por exemplo, conseguir condicionar a tua mente a enxergar o espaço negativo e fazer o desenho a partir dele, uma forma boa de você fazer isso é você inverter o desenho, colocar de cabeça para baixo. A mão, você normalmente sempre vai estar reconhecendo o que é a mão. Mas se você pegar uma pessoa e colocar ela de cabeça para baixo e você trabalhar os espaços negativos, isso vai melhorar absurdamente a tua observação. Essa é uma ideia da Bette Davis, salvo engano, Bette Davis, do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Recomendo demais. Vai melhorar a tua observação artística inúmeras vezes se você praticar os exercícios que tem no livro, tá? Não, eu não acho que precisa fazer no tradicional mesmo, no papel. Dá para fazer no digital, porque o livro já tem alguns anos. Mas você vai trabalhar muito a observação, teu olhar, e vai começar a enxergar as coisas de forma diferente, artisticamente. Com certeza isso vai ser traduzido para o que você está querendo produzir. Pronto, galera, então é isso. Obrigado para quem ficou até aqui. Parabéns para você, na verdade, que está aguentando a gente estar passando esse conteúdo. Sinal de que você quer alguma coisa, sinal que você quer melhorar na tua arte, aí, em qualquer aspecto, seja lá qual for. E obrigado, né, por estar participando também. Curte para ajudar o canal, compartilha também e indica realmente se você achou que foi útil, tá? Não estou dizendo para você sair curtindo e compartilhando se não for uma coisa que você achou bacana, não. Se você achou, compartilha, marca alguém que você conhece que de repente está com essa dúvida ou estaria precisando. De repente você não quer dar nenhum, esse cara desenha meio esquisito, mas se eu falar ele não vai acreditar. Sabe aquela história de santo de casa não faz milagre? Indica, joga para cá, de repente a pessoa começa a ter uma visão diferente ou até não, começa a ver que o que ele estava fazendo estava certo e quem estava errado era a gente, enfim, tudo é importante, tudo é válido, tá? É isso, fechou, conta comigo, valeu, forte abraço.